Olá, sou a professora Reginalva da Luz e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preencho o plano de ação singular. Então esse daqui é a capa, aqui a gente coloca o nome da criança que será atendido, né? Para quem está sendo direcionado este plano de ação singular. E aqui eu tenho uma frase que eu gosto muito e que representa muito bem o nosso trabalho da educação especial, que é: toda criança é capaz de aprender. Quem falava isso é o Helvin Forsten. E eu acrescento colocando que basta saber como ensinar. Então, isso traduz todo o nosso trabalho do plano de ação singular. Saber como ensinar essa criança. Tá? Vamos descendo aqui. Então, aqui está o certificado de registro. E aí a gente vai começar então. Conhecendo o aluno. Então, nessa parte a gente coloca o nome da criança, data de nascimento, turma, o turno se é integral, matutino, vespertino, qual instituição que ele está, qual é o nome da professora de apoio e o nome da professora regente. Aí vamos para as informações pessoais dessa criança. Diagnóstico. Já tem um diagnóstico? Daí vamos colocar aqui então. Se não tem, está sendo investigado, a gente coloca também. Histórico gestacional. Como que foi essa gravidez, né? Correu tudo bem? Teve algum problema? A mãe tinha algum problema de saúde? Tomou algum medicamento controlado? Alguma coisa nesse sentido? Como que foi o nascimento, o parto? Teve intercorrências? Não teve? Então, tudo que a gente achar que for relevante para a vida educacional da criança, nós vamos colocar aqui. O ambiente familiar. Então, nós vamos colocar se essa criança ela é estimulada, não é, com quem que ela vive, de que forma que ela vive, só as informações que for relevante, então, no momento que a gente for preparar as atividades. Então, o que for importante no atendimento pedagógico, nós vamos colocar aqui. O desenvolvimento até o 2º ano de vida também. Então, essa primeira infância da criança, como que foi? Se desenvolveu, engatinhou, rolou, seguia objetos luminosos, sonoros ou não? Como que foi, né, esse primeiro momento da criança? A alimentação, tem alguma restrição alimentar ou não? Come bem, não come, gosta disso, não gosta? Então, é muito relevante também colocar aqui. De repente, a criança é seletiva, só come comidas secas ou só come arroz, por exemplo. Então, isso é importante para nós, sim, porque é aqui que a gente vai saber se essa criança de repente está com alguma desnutrição ou com falta de algum nutriente importante para a aprendizagem. O sono. Dorme, não dorme, quantas horas, é sono agitado, não é? Então, tudo isso a gente vai por aqui. Linguagem. Se comunica através da linguagem verbal, gestual ou ecolálica, né? Como que é? Ou utiliza libras. Então, nós vamos colocar aqui. E o comportamento também. O que for relevante para nós vamos colocar aqui. Aí, aqui nessa página, são os relatórios de especialistas. Então, no caso, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia ou outras especialidades. Então, se essa criança for acompanhada por algum médico especialista, nós vamos colocar aqui, tá? Se tiver esse relatório. Se não tiver, daí a gente não coloca nada. Essa criança, a sensibilidade dessa criança como que é? Então, aqui tá as áreas e aqui está se ela é hipersensível ou hipossensível. Então, a gente vai marcar. Se a gente não observar, daí a gente não marca nada. Informações acadêmicas. Aí aqui a gente vai assinalar que nível de desenvolvimento que essa criança está. Tem percepção tátil, tem percepção vestibular, proprioceptivo, visual e assim vai. Nós vamos colocar o que essa criança tem. Que ela não tem, daí a gente não marca. Atividades pedagógicas. As atividades impressas. Realiza com mediação, realiza através de modelo, realiza com autonomia, daí nós vamos colocar. As atividades práticas, concretas, lúdicas, como que ela realiza? Comportamento na sala de aula, como que é?
O comportamento na escola, como que ela explora os ambientes, entra na escola com autonomia, não entra em algum ambiente, qual, por quê, daí nós vamos colocar. E informações complementares que a gente achar coerente, necessário colocar, a gente vai pôr também. Aí aqui é a sondagem que nós vamos fazer, tá? Então, nós vamos colocar a data inicial e a sondagem final. Então, quando ela entra, chega na escola com a gente faz. Aqui já está separado pelos campos de experiência. Então, nós vamos assinalar aqui tudo. O que ela faz, se ela não faz, ou com mediação, sem mediação, com modelo, enfim. Corpo, gesto, movimento, um exemplo, ó. Expressa sentimento através da dança, teatro, música, usa adequadamente o corpo em brincadeiras, jogos e atividades artísticas e assim vai. Aqui nós vamos colocando, então essa é a sondagem, tudo que nós vamos observar na criança quando ela entra na escola. É bastante coisa, por isso que eu falei nos vídeos anteriores, tá? Que a sondagem a gente não consegue fazer ela num ou 2 dias, né? São vários dias ali para a gente conseguir observar bem essa criança. Depois aqui entra o currículo. Então aqui também já está separado pelos campos de experiência e aqui nós vamos colocar então os conteúdos. Então conteúdo no primeiro trimestre do eu, o outro e o nós vamos colocar. Corpo, gesto e movimento, daí nós vamos preenchendo no decorrer do ano. O plano de metas, então, do primeiro trimestre. A gente vai colocar o período e aqui nós vamos assinalando ali tudo que a gente for planejando para essa criança nesse primeiro trimestre, o plano de meta dentro dessas áreas que a gente também já comentou nos vídeos anteriores. E aí aqui vem o plano de aula. Então, o plano de aula tem que constar a data, o conteúdo, os objetivos, a atividade, né, estratégia, a gente vai desenvolver aqui como que vai ser feito, as adaptações, os materiais e a avaliação. E observações, caso seja necessário. E assim vai. Cada dia, então, é uma folha dessa daqui, do plano de aula do primeiro trimestre. Depois a gente vai, então, para o plano de metas do segundo trimestre, daí mesma coisa, e vem o plano de aula, e depois para o terceiro trimestre, mesma coisa, plano de aula, e aí por fim, então, o parecer pedagógico. Aí aqui a gente assinala primeiro, segundo ou terceiro trimestre e a gente faz o relatório descritivo, tá? O relatório descritivo eu sempre deixo no final mesmo para ficar mais acessível. Então, eu quero ler o parecer do primeiro trimestre. Então, a gente já sabe que está no final do plano de ação, tá? Então, esse material que eu uso e ele me orienta bastante no trabalho com as crianças, fica assim bem organizado e todas as informações que eu preciso referente a essa criança, eu vou ter ali bem acessível para mim. Então, fica bem mais fácil na hora de eu montar as atividades, de eu pensar na criança, o que eu quero para a criança naquele momento. Espero que possa ajudar vocês, tá? Um beijo e até a próxima.